Salve, salve, queridos catequistas. Uma alegria nos encontrarmos novamente nesse nosso curso, nesses encontros sobre o Catecismo da Igreja Católica. O assunto de hoje, que vocês já viram ali na descrição do vídeo, na chamada do vídeo, nós vamos falar sobre a dignidade da pessoa humana e a vocação à bem-aventurança. E quando a gente desenvolver esse tema, você vai perceber que essas duas ideias são como que uma chave que ajudam a gente a construir naquela criança, naquele jovem, naquele adulto, um senso de pertença à vida da igreja que vai ajudá-lo a vencer aquela tentação de se afastar. A gente conhece muito jovem, talvez você vai se lembrar de alguém que durante algum período acompanhou a sua catequese, integrou um pouco a vida da comunidade, mas depois foi se afastando e outras coisas foram substituindo aquele entusiasmo que a pessoa tinha pelas coisas de Deus e foi pegando um caminho, às vezes um caminho não tão legal assim. Eu preparei para facilitar um pouco o nosso diálogo, então eu coloquei aqui uma lousa para a gente poder anotar algumas coisas, assim fica mais fácil também você conduzir o seu estudo. Importante nossos encontros serão sempre sobre a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. A gente está estudando aquela parte da vida moral, da vida em Cristo, que tem a ver com os 10 mandamentos, a liberdade, a graça de Deus, o pecado, a lei, tudo isso daí. Então, tudo isso faz parte do objetivo do nosso estudo nessa fase. Se você está chegando agora no canal, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, dá uma olhada nos vídeos anteriores em que a gente situa melhor a nossa proposta de trabalho. Se você não me conhece também, aproveito para me apresentar aqui. Sou o Padre Cleiton Silva, aqui da Diocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A minha área maior de dedicação, de estudos, é teologia moral, é o tema de bioética, é toda essa parte da teologia que ajuda a gente a refletir sobre qual resposta que a gente constrói com a nossa vida a partir da nossa fé, a partir da nossa pertença a Cristo. Isso é o que faz a teologia moral, nos ajudar a construir a nossa vida como uma resposta a esse amor que Deus tem por nós. Sou também autor da editora Paulinas, tenho 2 livros publicados, até mostro para você também aqui, para você ter uma ideia desse trabalho. Um livro é O Coração Inquieto, esse que está aqui também é exposto. É um livro para jovens, numa linguagem de jovem, todo ele é movimentado a partir de conversas de WhatsApp, mas a gente tem aí temas sobre sexualidade, relacionamento, pais e filhos, tudo isso que faz parte do universo da vida de um jovem. Depois também o livro Confessar, esse foi editado agora em 2019 e nesse ano 2020 ele foi editado também pela Paulinas Portugal. É um livro que ajuda a gente a se preparar, a entender melhor como que a gente faz para viver bem a confissão. Então, desde as perguntas mais básicas sobre como a gente se confessa, como a gente se prepara, por que a gente deve se confessar, é um livro que vai ajudar aquele que precisa entender mais sobre o sacramento da confissão. Mas voltando ao nosso objetivo, então, coloca aí a nossa lousa para a gente começar a partilhar algumas ideias que vão ser importantes, então, na nossa reflexão. O tema do nosso encontro justamente ajuda a gente a pensar como fazer para que o nosso crismando, o nosso catequizando, aquele jovem, aquele adulto, não abandone, não desista da caminhada. O que faz quando a gente olha alguém que é perseverante na caminhada da igreja, quando a gente olha a nossa própria vida, o que a gente encontrou que talvez o outro não encontrou? E quando a gente fala da dignidade, quando a gente fala da vocação à felicidade, a gente está tocando naquilo que é quase que um ponto que nos ajuda, que garante que a gente queira continuar a nossa caminhada com Jesus. Então, no Catecismo, espero que você tenha lido. Se você não leu ainda, não tem problema, o vídeo vai te ajudar a aguçar o seu interesse na leitura. Mas você tem aí os parágrafos no Catecismo. Se você não tem o Catecismo, eu vou colocar
descrição o link para você ler diretamente do site do Vaticano, mas por favor, faça a leitura, porque aí depois você consegue colocar nos comentários alguma pergunta, alguma indicação. Se você está no nosso grupo de estudo do catecismo, também você pode deixar lá a sua partilha. Isso tudo vai ajudando a gente a construir um crescimento, a construir um conhecimento maior sobre o catecismo e a nossa fé. Quando a gente pensa, por exemplo, esses dois pontos, a dignidade, a nossa vocação, a felicidade, eles sustentam toda a nossa caminhada. Quando eu sei quem eu sou diante de Deus, eu não vou aceitar um projeto diferente desse projeto que Deus tem para mim. Quando eu entendo que Deus quer a minha felicidade, Deus quer que eu me realize como pessoa, eu não vou querer nada que seja menos do que aquilo que Deus me promete e me oferece. Tô vendo que eu acabei não continuando a minha apresentação, você tem aí também. Agora a gente começa a colaborar na Família Cristã, numa versão digital. Em breve a gente tem mais notícias sobre essa alegria também para as famílias do nosso Brasil. Tem o meu site, www.padrecleitonsilva.com.br. Agora, para o mês de outubro, vai abrir uma nova turma de como ler a Bíblia. É um curso bíblico em 10 encontros. Lá você tem acesso, na descrição. Aqui eu coloco também o acesso para o curso, para quem também se interessar. E o meu Instagram, para você me seguir no Instagram também e a gente se encontrar por lá. Bom, quando a gente fala, então, de dignidade da pessoa e vocação a ser feliz, uma passagem da Bíblia que dá para a gente todas as dicas, todo o entendimento sobre o que faz a gente abraçar a fé com alegria, é justamente a parábola do tesouro e a parábola da pérola. São duas parábolas que ajudam a gente a perceber essa capacidade de aderir a Jesus, porque nele a gente descobre alguma coisa. A gente descobre o significado da nossa vida e a gente descobre o nosso chamado a ser feliz. Quando a gente pensa o tema da dignidade, e se você já leu ou se não leu, vai esse vídeo te ajudar. Quando a gente pensa as coisas elas têm valor. Tecnicamente falando, uma pessoa não pode ter valor. Uma pessoa tem que ter sempre dignidade. Por quê? Valor você encontra equivalente. Então, eu quebrei essa xícara, eu reponho por outra. Então, aquilo que a xícara tem que fazer, que é uma função, eu conseguir tomar um chá, beber uma água, outra xícara vai cumprir. Se eu quiser, eu encontrei uma outra xícara e quero trocar com essa pessoa, também posso. Então, quando eu falo de pessoa, eu não posso falar de valor. Porque valor significa que ela pode ser comercializada, ela pode ser trocada, eu posso colocar uma outra coisa no lugar dela, ela pode ser substituída. Quando se trata do ser humano, essa noção de valor não é correta. Na linguagem comum, a gente fala, tem que dar valor às pessoas, tem que dar valor, tal. Perfeito. Mas é no sentido de que as pessoas têm dignidade. Agora, o que justifica, o que fundamenta a ideia da dignidade da pessoa humana? O fato de que Deus criou a nós a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados para espelharmos no resto da criação a presença de Deus. Então, todo ser humano, toda pessoa traz impresso em si, na sua existência, esse sinal da presença de Deus. É isso que faz com que a gente seja digno, ainda que às vezes a gente viva de maneira indigna. Mas a dignidade é uma coisa que não depende do que a gente faz. O que a gente faz pode fazer brilhar mais. É como se fosse uma pedra que vai sendo polida. Você é essa pedra preciosa. Dependendo do que você fizer, você vai dando ainda mais brilho a essa dignidade que você tem. Depois, também outra coisa que fundamenta o ensino da Bíblia, da fé, sobre a dignidade da pessoa, é que nós somos, entre todas as criaturas, as únicas que Deus quis por si mesma. Vai olhar lá no catecismo para você confirmar. O que isso significa?
Todas as outras coisas que existem no planeta, elas servem para alguma coisa. Deus as colocou em vista de uma função. Então, você pensa a alface, ela existe para ser alimento, para os animais, para o ser humano e tal. Quando você pensa uma rocha, ela existe para servir de dar sustento para a terra, sei lá como que funciona a coisa. Beleza. Todas as coisas têm uma finalidade, todas as coisas apontam para uma outra. Mas o ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele é querido por si mesmo. É óbvio que Deus espera coisas da gente. Mas mesmo que a gente não pudesse responder a nada, mesmo que a gente não pudesse construir nada, a nossa vida, ela tem esse valor, como eu já dizia, né, às vezes de maneira imprópria a gente usa a palavra valor, ela tem essa dignidade, porque Deus nos quis por nós mesmos, não em função de uma outra coisa. E por isso Deus nos deu razão, inteligência e vontade para que a gente possa identificar o bem e procurá-lo, como também identificar o mal e se afastar dele. Está um pouco calor aqui, não repare eu ficar enxugando a minha testa suada, mas é uma toalha bonita, a toalha do São Paulo Futebol Clube, então muitos vão se alegrar. E o ser humano, com a sua razão e a sua vontade, pode cada vez mais reconhecer o bem e a ele aderir com a sua liberdade. Porém, na experiência, na história da humanidade, o homem muitas vezes abusa da sua razão e da sua liberdade e peca se afastando de Deus. Mesmo assim, Deus, ao longo da história, oferece ao homem a sua graça e, na plenitude dos tempos, oferece essa graça na vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Aqui, o tema da dignidade. Agora a gente olha o tema da vocação à bem-aventurança. A felicidade, a bem-aventurança é o objetivo da nossa existência. Quando a gente diz isso, a gente precisa fazer um esclarecimento. Como que hoje a gente pensa felicidade? Como que a nossa cultura, como que a nossa sociedade ensinam sobre a felicidade? A felicidade é experimentar prazer. Então, alguns vão achar que quanto mais sua vida for prazerosa, mais felizes são. Ou quanto mais acumular, quanto mais dominar, quanto mais realizar certas coisas, mais felizes são. O ensinamento bíblico vai mostrar que a felicidade não é tanto ter posse das coisas, mas é deixar que a sua vida ela se desenvolva dentro daquilo que ela pode ser desenvolvida. Então, a vida feliz, a partir da Sagrada Escritura, é, na verdade, a nossa vida ressoando aquela palavra fundamental de Deus em nós. A felicidade se identifica com a nossa comunhão com Deus, com a nossa vida transformando em realidade aquilo que Deus coloca em nós como um projeto. Então, é importante a gente separar a noção de felicidade do mundo com aquilo que a Bíblia ensina sobre a nossa felicidade. Se você quiser, dá uma olhadinha depois, aqui mesmo no canal, no curso Cristologia Essencial, tem uma aula sobre o Sermão da Montanha. Quando você estuda o Sermão da Montanha, você percebe que ele é como se fosse um hambúrguer. Então começa com pão, tem recheio e depois termina com pão. O Sermão da Montanha começa falando da felicidade, bem-aventurados, né? E ele termina falando de uma casa construída na rocha e que não vai ser derrubada, nem mesmo por causa da chuva, do vento ou da tempestade. Então, você tem aí o hambúrguer. Pão, pão, felicidade, felicidade que ninguém vai destruir. Mas o recheio, no meio de tudo, é a sua relação com o Pai. É maravilhoso olhar o Sermão da Montanha como esse grande lanche aí, que ele fala de felicidade do começo ao fim, mas a decisão sobre essa felicidade é o relacionamento que você constrói com o seu Pai que está nos céus. Dá uma olhadinha depois no canal, você vai gostar. E justamente, como Deus quer ser procurado pelo homem, a importância das nossas escolhas. Não se preocupa, porque ao longo desses encontros, nós vamos explicar melhor o que significa escolher, o que significa decidir-se. Mas o importante a gente conservar hoje
essas duas ideias fundamentais. A dignidade é aquilo que eu sou diante de Deus, e a vocação à felicidade é esse caminho que eu tenho que realizar, esse caminho que eu tenho que percorrer para que a minha vida se identifique, para que a minha vida esteja cada vez mais em harmonia com aquele que me criou, e essa realização é o que a gente chama de felicidade. Dito isso, a gente agora prossegue com essa síntese do nosso encontro, que eu gostaria que você pensasse assim. Dá uma olhadinha na sua prática catequética, o modo como você organiza os seus encontros. A gente fala tanto de desenvolver uma catequese que tenha inspiração catecumenal, quer dizer, faz aquele jovem, faz aquela criança sentir parte de uma comunidade que o educa na fé, que o faz perseverar na fé. Então, como é que a gente tem trabalhado esses temas da dignidade e da vocação à felicidade? Será que eles aparecem somente em algum encontro que a gente comenta? E agora talvez a gente vai ler isso tudo à luz da parábola do tesouro escondido e da pérola que é procurada? Será que a gente vai fazer isso? Ou esses dois temas, eles vão ser como que uma espécie de constante, uma estrutura sobre a qual a gente vai organizar todos os outros encontros? Ajuda o seu crismando, ajuda o seu jovem a descobrir a dignidade que ele tem diante de Deus e que ele não pode ser tratado menos do que aquilo que Deus quer para ele. E que em todos os desejos dele, de alguma maneira mais entendida ou confusa, também ressoa dentro dele o chamado para ser feliz que o próprio Deus coloca no coração dele. São temas importantes para a gente trabalhar na nossa catequese. E agora, queria lançar com vocês um desafio. Vocês gostariam que a gente fizesse um encontro em uma noite, né? Os vídeos eu sempre posto de manhã, mas a gente poderia fazer uma live sobre um tema dessa terceira parte do catecismo. Você escolhe o tema, escolhe o assunto e a gente organiza. Então, vai deixando nos comentários assim, olha, padre, faz a live numa quinta-feira, 7 da noite. Ou faz uma live na terça-feira, 18 horas. E já diz o assunto sobre o pecado, sobre a liberdade, sobre a graça, sobre o sexto mandamento, sobre o quarto mandamento, e assim vai. Então, deixa nos comentários, tá certo? A sua sugestão e tal. Então aqui, ó, coloca até uma meta. É óbvio que a gente não sei se vai conseguir, mas chegando metade disso, quem sabe. Coloca já nos comentários o assunto da live, o melhor dia, pensando sempre o encontro de no máximo 1 hora, né, para não ser muito cansativo. E quem sabe vocês não conseguem chegar a 1000 comentários aí para me alegrar e dar um pouco mais de movimento no canal, tá certo? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenha ficado claro para você tanto o tema da dignidade como o tema da vocação à bem-aventurança. Se você não leu ainda, leia. Se você já leu, dá uma olhadinha nas suas anotações, faça comentários, manda as perguntas e semana por semana a gente vai construindo o entendimento melhor sobre o catecismo da Igreja Católica. Tá certo? Para quem não anotou no começo, tem aí o meu Instagram, chama lá no Instagram, começa a seguir e vai também acompanhando outras postagens que a gente faz. Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser.